E aí, moçada, nossa disciplina é Educação Física. Hoje a gente vai fazer um resumo geral sobre a história da educação física no Brasil. Esse conteúdo a gente já trabalhou ele em sala de aula, ok? Então a gente vai fazer uma forma mais dinâmica possível devido às condições. Não é porque a gente está em quarentena que a gente tem que ficar sem estudar. E quem está falando com vocês aqui é o professor Washington Senna, dos alunos do sexto ano e também do sétimo A da tarde. Ok? A gente vai trabalhar, pessoal, esse conteúdo em formato de tópicos e também com algumas imagens para facilitar o nosso entendimento, porque às vezes a gente fala muito e não tem muito recurso para mostrar para vocês o que realmente foi ou aconteceu, e também devido ao tempo que não é muito, né? Vamos lá para o primeiro. O primeiro tópico que a gente vai falar se chama Terra à Vista. Tem um textinho que vai cair ou vai subir. A gente vai ler. Se você já tiver esse texto no caderno, você não precisa copiar. E se você não tiver, você dá um pause no vídeo e copia. Vamos lá dar uma lida. Quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, encontravam índios que dançavam, saltavam, caçavam com arco e flecha e nadavam também. Ou seja, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles já encontraram os índios fazendo várias atividades físicas. Aqui a gente tem uma, tem outra aqui, tem outra aqui e tem outra mais na frente. Observem. Eu quero que vocês vejam se vocês conseguem enxergar algo em comum com esportes ou com atividades que a gente faz até hoje. Dá uma observada. Bora lá. Vendo essas imagens, a gente consegue fazer um paralelo com vários esportes ou práticas realizados até hoje. Como, por exemplo, as danças. Dá para comparar com as manifestações folclóricas ou até com essas danças mais populares que a gente tem hoje em dia. Esse segundo, que é o salto. Se for na água, parece bastante com saltos ornamentais, que é uma modalidade olímpica que a gente sabe, a gente já falou, vocês mesmos deram esse exemplo para nós, e se for na terra, dá para a gente fazer um paralelo ou comparar com salto em distância. Aqui mais na frente, o tiro com arco, que também é uma modalidade olímpica. E aqui mais na frente, essas indiazinhas nadando. Isso é mais fácil, porque a natação já é um esporte já corriqueiro pra gente, a gente já consegue ver tanto na televisão como no dia a dia com um pouco mais de facilidade. A gente vai ver uma imagem mais pra frente agora, pra gente tentar visualizar como foi a chegada dos portugueses na nossa costa brasileira. Pra frente. Aqui, ó, a gente vê uma figura que vai ajudar a visualizar mais ou menos como foi. A gente vê alguns índios na costa brasileira, alguns portugueses chegando muito vestidos, muito paramentados, cheios de roupas, as caravelas mais ali à direita ao fundo. Uma coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, sobre as atividades físicas é que os índios, na sua grande maioria, utilizavam de forma natural essas atividades, ou seja, eram necessários para a sobrevivência deles. Eles não faziam porque gostavam, talvez até gostassem na sua maioria, mas não era esse o objetivo. O objetivo dele era a sobrevivência. Nadavam para fugir, sei lá, de um inimigo ou de alguém, ou para pescar, entendeu? É mais ou menos isso que a gente está querendo passar para vocês na forma desse vídeo e dessa imagem aqui também. Tá bom, vamos mais pra frente agora. A gente vai pro segundo tópico, que é a chegada dos jesuítas. Mas professor, aí você vai me perguntar, se tivesse em sala de aula, claro. Professor, mas
que diachos são esses jesuítas? O que é que ele tem a ver com a educação física? Calma, bora lá. Primeiro a gente coloca aqui uma imagem. Outra imagem agora. Primeiro a gente vai dizer quem eram os jesuítas, tá bom? Os jesuítas eram padres que pertenciam a uma ordem religiosa ligada à Igreja Católica. Ou seja, o principal objetivo deles era doutrinar os índios, catequizar os índios. Aí você me pergunta de novo, professor, mas o que é que tem a ver com a educação física, esses padres e esses índios lá no meio do mato, no Brasil colonial? Bora lá, então. Deixa eu ver se tem texto. Tem texto. Nas escolas fundadas pelos jesuítas, os alunos participavam de brincadeiras e jogos, sendo estas consideradas as primeiras aulas de educação física em território brasileiro. Porém, a prática tinha apenas um objetivo de lazer e recreação. Ou seja, esses jesuítas construíram locais, ou ao ar livre mesmo poderia ser, como tem ali na imagem da direita, que utilizavam para ensinar as pessoas, sejam os índios, sejam os filhos dos colonos. Aí que entra a educação física. Eles utilizavam como uma forma de domesticar os índios, já que eles eram mais ativos e não suportavam muito essa história de ficar sentadinho escutando história de um pessoal que veio de longe ou um pessoal estranho. Vamos para o próximo slide para a gente não deixar o vídeo muito longo. Lembrando que é só um resumo. Se tiver esse texto, não precisa copiar. Se não tiver, você dá um pause e copia, tá bom? Essa parte a gente vai dividir em duas, porque são duas visões diferentes sobre a educação física, que é a visão educação física ou atividade física, que é nesse caso que a gente está falando, que é a visão na colônia e a visão no Império. Na primeira, na colônia, a gente vai representar aqui pela capoeira, com esse rapazinho aqui que está gingando. Deixa eu apagar porque ficou muito na frente. Deixa eu voltar um pouquinho. Pronto. E colocar a minha caneta de novo. A gente vai representar pela capoeira. Aqui um rapaz mais tranquilo, gingando, que a gente já viu isso também em sala de aula, como se chama. E esse aqui que está gingando, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, está se garantindo mais que eu, no caso. E a segunda visão é a visão do Império, que está ali mais à direita, com a família imperial que chegou de Portugal para o Brasil. E a partir dessas duas visões, a gente vai observar as diferenças que a gente vai dizer agora. Do lado esquerdo, na colônia, representado pela capoeira. O que é a capoeira? É uma luta que utiliza o corpo como instrumento e é muito praticada até hoje. Ou seja, os negros travestiam essa luta em dança, aliás. Eles utilizavam a dança para lutar, ou vice-versa, como queiram entender. Nessa época aqui, pessoal, do Brasil Colônia, a elite acreditava que as atividades físicas eram somente para escravos e seus filhos deviam se dedicar ao desenvolvimento intelectual. Ou seja, na colônia, a atividade física era vista como coisa de pobre, como coisa de negro. Os ricos não queriam que os seus filhos suassem, queriam que seus filhos estudassem para desenvolver capacidades intelectuais. Ou seja, na colônia, o exercício era excluído. Já do lado direito, no Brasil Império, aqui, o exercício físico ou atividade física tinha uma visão diferente. No Brasil Império, com a vinda da corte portuguesa em 1808, eu não costumo cobrar data em prova ou em exercícios físicos. Exercícios físicos não, exercícios de casa de classe. Que se firmaram os primeiros tratados sobre a educação física. Nesse contexto aqui do Brasil Império, pessoal, as atividades corporais se tornaram sinônimos de saúde física e mental.
Diferença: do lado esquerdo era criminalizada ou discriminada a atividade física, coisa de pobre. Do lado direito era atividade valorizada, ou seja, fazia parte da cultura do Brasil imperial, ou eles queriam que fizesse parte, que a atividade física fizesse bem para a saúde física ou mental. Se tiver alguma dúvida, a gente pode explicar de novo, entre em contato ou deixe algum comentário. Se eu for postar esse vídeo no YouTube, provavelmente eu vou fazer isso. Vamos para o próximo slide para não deixar o vídeo longo. Uma opinião de peso. Agora a gente vai conhecer uma pessoa com opinião de peso. Mostrar o senhorzinho. Aí você me pergunta: professor, o que é que esse senhorzinho aí tem a ver com a educação física? Ou melhor, quem é esse senhorzinho? Esse senhorzinho é o Rui Barbosa. Aí se tivesse em sala iam me perguntar provavelmente: mas por que professor, que esse senhorzinho foi importante para a educação física? Aí a gente responde: porque, pessoal, foi a partir dele, de um parecer dele, que a educação física foi incluída como matéria de estudo. Bora ler um textinho aqui. Do mesmo jeito, se você não tiver o texto, você copia. Em 1882, a reforma do ensino primário, secundário e superior relatava o valor do desenvolvimento físico aliado ao mental nos países mais desenvolvidos e sugeria a obrigatoriedade, ou seja, é obrigatório, da prática em todas as escolas para ambos os gêneros, incluindo a educação física como matéria de estudo. Ou seja, a partir desse senhorzinho aqui, a educação física começou a ser estudada. Que coração feio, mas vai ficar esse mesmo. Então, essa é a importância. Se eu chegar a perguntar qual a importância de Rui Barbosa para a educação física, você tem que saber pelo menos o básico, tá bom? Vamos para frente.